Salve Deus para todos. Salve Deus. Salve Deus para todos que estão nos assistindo online. Lembrando que pela segunda vez e daqui para frente nós estaremos com a gravação, não com a transmissão ao vivo. Então, vocês que estão no YouTube, essa aula aconteceu na quinta-feira, esta evangelização. Salve Deus. Salve Deus. Não me chamei. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos acostumados com o ambiente físico e nos identificamos muito com esse ambiente. E quando nós partimos para uma doutrina espiritualista, nós temos que identificar também com outros ambientes, com outros mundos, que nossa mãe clarividente falava mundos fora da matéria. É outra natureza, onde a escuridão é a ausência de uma luz, não a luz física. Mesmo estando aqui, iluminados aqui por esta luz física, por essas lâmpadas, o plano etérico está aqui também, na sua condição de inluz, ou seja, ausência de luz. E também temos a luz do etérico, que é diferente das luzes captadas pelos nossos olhos. Elas são captadas por sensores mais sensíveis do que os sensores do físico. E estes sensores funcionam de forma diferente dos nossos aqui do físico. À medida que nós vamos deixando essa matéria de lado e passamos a viver em um mundo fora da matéria, nós temos que nos adaptar a esta luz, adaptar a esta escuridão, que nós não achamos uma correspondência no físico, temos uma vaga impressão. Então, quando falamos em escuridão, é a total ausência de luz. Nós não conseguimos enxergar nada na nossa frente, captar nada na nossa frente. E quando uma luz se faz presente, ela é capaz de iluminar grandes distâncias e capaz de nos mostrar coisas que até então não podíamos perceber, porque estávamos imersos na escuridão. Assim é o sofredor quando ele desencarna. A princípio é uma escuridão só. Ele não tem noção dos locais, do ambiente, de nada disso. E a espiritualidade foi formando estes locais. Locais que são conhecidos às vezes como umbrais, mas mesmo assim com a luz muito parca, uma luz muito difícil de ser notada. Nestes mundos, ainda carregamos a sensação de que temos um olho, de que temos uma boca, de que temos um ouvido, de que somos os mesmos seres constituídos da mesma matéria. Mas a matéria não é mais a matéria física. A matéria física foi feita para que pudéssemos sobreviver
neste mundo físico. Aí vem a matéria astral, aliás, desculpa, etérica, né? Que nós temos que adaptar, pois os corpos são outros. Nós somos espíritos, habitamos matérias. Neste momento, eu estou na matéria astral, etérica e física. De repente, eu estou só na matéria etérica. E o meu convívio perante essa matéria depende daquilo que eu estou apegado neste mundo físico. Os valores, os amores, os sentimentos, as paixões e tudo o que eu estava construindo ou pensava que estava construindo, eu quero continuar no etérico, só que eu não tenho mais o mesmo corpo, eu não tenho mais a mesma estrutura e vou descobrindo que eu não tenho também mais o mesmo alimento e vou me perdendo, as partes vão sumindo, elas vão desaparecendo, porque da mesma forma que se nós tivéssemos matérias específicas para um dos nossos membros, eles iriam se recuperar. Da mesma forma, nós não temos as mesmas matérias que vai fazer com que recupere alguns dos nossos órgãos que nós mesmos projetamos, ou seja, pernas, braços e por aí vai. Como nós não temos um sistema digestório, nós não fazemos mais a digestão, nós perdemos essa função, essa funcionalidade ao estar no etérico. Então é um mundo de adaptações, é um mundo que nós temos que saber como funciona para que quando daqui partirmos, nós não tenhamos que identificar com nenhum dos umbrais, com nenhum dos locais feitos, preparados para nos receber. Então as nossas vibrações, elas têm que estar muito acima. Elas não podem estar se identificando com nada que nós temos no nosso meio. Nós vamos reparando tudo isso no etérico à medida que invadimos um ambiente que não nos pertence. E nós carregamos um corpo perfeito no etérico, porque nós estamos gerando o magnetismo, que é tão necessário ao corpo etérico. Então nós entramos em ambientes onde algumas entidades não conseguem entrar, a não ser que algum médium, alguém dê a capacidade, a condição para que esse médium possa adentrar esses ambientes. Então, falar sobre umbrais é falar sobre ambientes dos quais nós estamos acostumados, dos quais nós temos conceitos de formação, de leis, de valores, de um monte de situações. E nós temos umbrais para tudo que nós pudermos imaginar, para tudo. E às vezes nós perdemos a matéria física, eu estou me incluindo porque é um alerta aos médiuns da doutrina do amanhecer. Porque muitas vezes penso estar manipulando para a espiritualidade, construindo seus ambientes, mas esses ambientes já estão prontos. Eles não precisam de construções. Nós apenas chegamos e usufruímos, seja eles um umbral, uma caverna, uma fissura, seja ele um pronto-socorro, uma casa transitória ou um ambiente luminoso, depende de cada um de nós.
Então, quanto mais grosseiro for nosso corpo etérico, mais ele se identifica com energias cada vez mais densas, que nós chamamos de magnetismo, por estar muito denso. E este magnetismo me atende. Me atende em que valores? No momento em que alguém está usando um álcool, um tipo de droga, que alguém esteja cheio de vícios por carne, por um monte de coisas que eu não treinei, nem cheguei a querer treinar, ficar sem, ou imaginar que eu estaria sem. Então eu vou ser conduzido onde a minha condição vibratória me permite. Ou seja, desamparados ninguém está. Mas nós não podemos esquecer que existem seres antigos nesses ambientes, seres que aprenderam a coletar o magneto, o fluido magneto animal, sanguíneo e do sêmen. Nós não podemos esquecer disso, porque eles são especialistas, eles estão há muito tempo desencarnados. E nós vamos vagarosamente fazendo parte desta grande fila, dessa imensa fila que busca uma orientação espiritual. Quando nós saímos da mesa evangélica, nos é feita a puxada, a doutrina e a elevação, nós vamos para uma fila enorme, quilométrica, e esta fila nós chamamos de fila magnética, porque ali estão só seres que ainda se identificam com o magneto. E nesta fila, às vezes permanecemos centenas de anos e buscamos, de alguma forma, pelas vibrações de outro que vai chegar na fila. Nossa mãe descreve isso muito bem. E depois é que nós vamos decidir, é que nós vamos sair dessas filas e descer até um local que nos caiba para a minha vingança particular, para as minhas condições particulares. Até então, eu fico caminhando, eu fico perdido no tempo e no espaço. Eu não sei quantos anos, não sei o porquê nem a razão de estar ali. Mas quando o outro entra na fila e muda a condição vibratória desta fila magnética, o espírito sente. E ele sentindo, ele traça o seu destino. Mestres, voltemos um pouquinho para identificar quais são esses sensores. Esses sensores que nós não damos a devida atenção. São sensores físicos, que são os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca e o tato, o olfato, o paladar. Ou seja, nós somos seres que estão aqui sobrevivendo no físico. Mas quando eu chego no etérico, eu não tenho uma árvore, eu não tenho um animal específico, eu não tenho do que nutrir, eu tenho que utilizar de algo que é produzido sem vigília nenhuma, sem preocupação nenhuma. E eu começo a usar estes outros sentidos, sentidos que, pela sua condição vibratória, são como se fossem antenas, eles me guiam onde quer que eu me identifique. Então não é o ato de estar utilizando
a bebida alcoólica, e sim a condição que eu vou me encontrar ao desencarnar. Mas na doutrina nós não podemos fornecer este magneto impregnado, já que somos curadores. Mas se nós temos o hábito da bebida, estes sensores estão voltados todo para a bebida, sem distinção. E nós vamos nos identificar com aqueles que estão dentro da mesma condição, ou seja, as mesmas vibrações. E nós começamos a fazer parte de uma massa, de um grupo de seres, né? E estes seres, eles estão passando por processos, cada um dentro dos seus valores, cada um dentro das suas condições, e eles se mantêm nestes ambientes. Quando nós chegamos e fornecemos o magneto curador, ou o ectoplasma também, ou o fluido mântrico, eles mudam de vibração e conseguem ir para locais melhores, não mudam de plano, conseguem ir para locais melhores. E nesses locais melhores eles podem analisar o que é bom e o que é ruim. Às vezes um espírito, ele fica perturbado e sai vagando pelo espaço, pelo tempo e obsediando, sem distinção nenhuma, sem querer saber se é amigo, se é inimigo. Por quê? Porque ele ainda sente dentro dele que ele precisa de comer. É um conceito dele, é uma condição dele. Se ele não se alimenta, ele vê o seu corpo etérico definhando. Mas se ele se conscientiza de que ele não precisa desse corpo etérico, ele muda para um plano astral. Aí ele não passa mais por estas transformações. Ou seja, ele tem uma capacidade melhor de absorção energética, não mais magnética, e ele passa a vibrar em outras frequências. Mas geralmente, para nós que estamos encarnados, esse processo leva alguns segundos ou minutos. Ocorre pouco antes que alcancemos o sono cultural, a região que nós chamamos de sono cultural. Depois nós partimos para o sono cultural e estamos prontos novamente a reencarnar. É um processo, mestres. Então, conhecer o homem na sua totalidade, isso é muito importante. Não é conhecer o homem nas suas dores, não, nos seus valores. Nós, na doutrina, nossa mãe, o seu Mário, nunca disse que faz curas físicas, mas que fazem desobsessão que proporciona a cura física. Resulta, né, na cura. Resulta na cura física. Isso é muito importante saber, mestres. Por quê? Porque senão eu quero perpetuar o físico. Eu quero chegar do outro lado com o mesmo corpinho, com a mesma roupa, com tudo prontinho, bonitinho. Eu não vou chegar dessa forma. Então eu tenho que conscientizar. Eu preciso de um corpo etérico? Eu necessito de um corpo etérico? Eu posso fazer algo no físico que vai me ajudar a evoluir, né, Laís? Para desagregar dessa matéria? É necessário passar por dores e sofrimentos dos quais eu já passei em outras encarnações? Hoje nós temos a graça de ter o conhecimento por causa de uma clarividente, que nos preparou, às vezes de forma aleatória. Nós tivemos que fazer todo um estudo e, a partir desse estudo, fazer uma codificação melhor para o entendimento do médium em si.
Porque quando o médium partir para o trabalho espiritual, ele tem que partir consciente. Não vai curar o seu câncerzinho, não vai curar o seu coraçãozinho, o seu tumor, nada disso. Não é a intenção da doutrina. A intenção da doutrina é libertar o doente, é curar o doente que é o sofredor. O pequeno irmão. Hã? Libertar o pequeno irmão, como diz o pequeno, Pai Santa Branca. o pequenino irmão, né? Quando nós libertamos ele e ele está sobre a nossa aura ou dentro da nossa aura, quem é o mais beneficiado? Somos nós. Aí vem as curas, mas a cura vem em segundo ato, não no primeiro ato. E às vezes nós estamos perdendo muito por querer receber antes de trabalhar. É isso que os pretos velhos nos ensinam. Não queiram vir receber antes de trabalhar. Trabalhando, mestres, nós conseguimos libertações, às vezes difíceis. Os nossos trabalhos são todos desobsessivos, às vezes muito difíceis. E essas libertações também nos libertam. Nós passamos a ter uma vida um pouco melhor, né? A ganhar um tempo a mais. Tem pessoas aí que foram curadas dos seus tumores, dos seus cânceres, por um período de 10 anos, né? E ele retorna e ela quer reclamar pelos 10 anos, ela queria 20, 30, 40, 50, 100, ou seja, não mudou seus hábitos, não mudou seus costumes. O malzinho sempre continuou sendo malzinho. De uma hora para outra ele vai encontrar outro malzinho que vai substituir aquele outro. De qualquer forma, a evolução está nas nossas mãos, somente nas nossas mãos. Quer falar uma coisa, Laios? Fica à vontade. Quer, Túlio? Falar uma coisa? Túlio sentou longe, né? Gregório, vocês aí, todo mundo. Dudu calado. Confraternização das samaritanas. Aí tem uma festa ali agora. Fala alguma coisa, Júlio? Estou trabalhando junto, alguma coisa? Salve Deus. Salve Deus. O Dudu parece mais lá. Tem que fechar ali. Fechar a porta. Vai na esquerda. Aí diminuiu. Eu vejo assim, mestres, esse processo de aprendizado que nossa mãe nos trouxe e que às vezes deixamos passar desapercebido, não buscamos o estudo necessário, se buscamos, esquecemos muito rapidamente. Se não houver essa transformação, essa mudança dentro desse aprendizado, eu vejo que pouco vai mudar quando tivermos em corpo etérico ou astral. Se nós não cortarmos na própria carne, ou seja, isso eu não concordo, mas é porque é o meu vizinho que está fazendo. E quando sou eu que culpo, que aponto o dedo, que entendo que é o outro em que está errado e não eu próprio. Então, enquanto eu cultivar esse sentimento de que o mundo está de ponta cabeça, eu vou permanecer nesse estado. Agora, quando eu me conscientizo
que existe uma probabilidade de eu estar errado. Ah, mas eu aprendi assim. Mas será se aquele que ensinou assim, ele ensinou certo? Nós estamos pautados em conceitos, em preconceitos. Nós fomos instruídos dentro dos velhos pergaminhos das antigas civilizações, das antigas religiões, e isso predomina sobre nós, mesmo estando no amanhecer, mesmo estando sob os olhos da clarividente, sob a orientação da clarividente. Ainda existem muitos conceitos. Então, a necessidade urgente para que possamos melhorar enquanto encarnados é primordial, porque senão vamos desembarcar do outro lado com a mesma roupinha, do mesmo jeitinho. Se somos ranzinza, continuaremos ranzinzas. Se somos pobretões em matéria espiritual, vamos continuar na ignorância. Nós podemos melhorar e muito aqui, ainda em corpo de matéria, porque anteriormente não entendíamos isso, mas hoje nós entendemos que podemos chegar a uma condição muito elevada na condição ainda de corpo de matéria. Então, quando a nossa mãe fala assim, salve Deus, serás reconhecido por todo esse universo. A nossa doutrina será reconhecida por todo o universo. Ela não está se referindo ao Japão, aos Estados Unidos, à Itália, ao Brasil. Ela está se referindo às galáxias. Os mundos distantes, os mundos fora da matéria, essa matéria que conhecemos, outras constituições, outros universos, outros seres com característica e conhecimento diferenciado dos nossos, seres que às vezes se acham muito evoluídos, outros que se encontram ainda em condição mais atrasados do que nós. Então essa doutrina, o doutrinador e o médium apará, se ele realmente despertar para esse grande momento que o planeta está vivenciando, nós podemos ir longe e estar muito longe, realizando muitas coisas grandiosas em favor da libertação, não só do nosso pequeno umbigo, mas de algo muito maior, né? De mundos fora deste planeta. Então a doutrina, ela é gigante, ela é algo maravilhoso, sem precedentes. Basta que confiemos e que possamos ir em busca de tudo isso que nossa mãe colocou à nossa disposição. Então, quando ela fala, meus filhos, eu lhes dei asas, vocês continuam a rastejar. Olha bem, né, o sentido dessa frase de nossa mãe, Agra 408. Não é uma frase de tia Neiva. Então, se nós formos analisar, ela nos deu asas, ou seja, nós podemos ir muito longe, nós podemos ir em planetas muito distantes da Terra e realizar feitos gigantes. Podemos estar no lugar que quisermos. Aonde vai o pensamento, vai a nossa alma. Somos livres para voar. Eu lhes dei mesas fartas e continuam a mendigar em mesas alheias. Quantos que saem do amanhecer para pedir ajuda de uma entidade, às vezes, mais doentia do que nós, imperfeita, com muitos vícios,
cheio de contradições. E nós achamos que esse ser pode nos auxiliar. Como? Se nós temos mesas fartas, ela nos deu essas mesas, essa condição. Então nós precisamos analisar isso mais pausadamente, silenciar nossa mente, para a gente poder ouvir, como diz o outro, a voz do coração, a voz do nosso próprio íntimo, porque aí nós vamos descobrir quem realmente somos e o que precisamos fazer para sairmos dessa mesmice, desse marasmo que nos encontramos. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é esse despertar, porque nós vamos descobrir que nós somos, já está dentro de nós. Precisa apenas de um despertar, e esse despertar é matar o velho homem para que nasça um novo no lugar, é os velhos conceitos, os velhos hábitos, é aceitar que muitas vezes nós temos os nossos defeitos e não somos os donos da verdade. Então essa evangelização ela não está aqui para definir como a mais pura verdade. O que nós entendemos hoje como esta verdade, amanhã já temos um outro entendimento. Já deixamos de falar determinadas coisas, como disse o apóstolo Paulo. Quando eu era criança, eu pensava, agia e falava como criança. Quando eu me tornei adulto, eu passei a fazer as coisas dos adultos. Assim somos nós. Estamos caminhando ainda lentamente no despertar espiritual. Quando nós tivermos essa consciência desse amadurecimento do ser, nós vamos nos transformar e perceber o quão criança agimos, às vezes diariamente, em determinadas situações. Agimos de maneira infantil, enquanto que já poderíamos estar de uma forma mais esclarecida, mais iluminada. Então assim é o homem. Na medida que ele vai caminhando, ele vai descobrindo a si mesmo e se tornando melhor. Então o desenvolvimento mediúnico, através do conhecimento de tudo que nossa mãe Cotaí 108 deixou, é exatamente isso. É você crescer dentro da medida, é você descobrir dentro da medida, porque se colocar tudo nas suas mãos de uma vez só, nós não conseguimos absorver, nós não vamos entender. Então, a verdade, ela chega na hora certa, o conhecimento chega na hora certa, e a libertação, principalmente, também chega no momento exato que temos condição de galgar um patamar mais elevado na nossa evolução. Salve Deus. Salve Deus. E agora? E agora, né? Dá para falar? Tá. Salve Deus. Salve Deus. A nossa doutrina, como o adjuntarágio falou bem, ela está pautada num princípio que no momento em que Jesus ele vai ser preso, né? Ele vai ser traído, ele não mais fala com comparações e parábolas, ele já fala abertamente entre os discípulos quando ele diz do Espírito da verdade, que ninguém pode ver nem o conhecer porque ele está dentro de você, escondido, né? Então, antes da gente encontrar esse Espírito da verdade, em 84, Pai Seta Branca diz que os homens passariam a viver entre irmãos, onde é a hora do homem ser feliz em toda a sua vida e seus mistérios serem esclarecidos, somente para aqueles que mergulham no quinto reino. O que é esse quinto reino?
Esse quinto reino é esse espírito da verdade, é essa luz escondida dentro de nós. É o próprio Cristo, né, que vive no nosso íntimo, é a voz do nosso espírito. E ele fica escondido em nós. Então a gente tem um contato com o nosso corpo, como Nicéias explica, né, perfeitamente, como ele funciona, que é esse primeiro reino, né, que é fácil da gente entender, né, você vê com os olhos, fala com a boca e por aí vai. E aí você tem o segundo, que é esse corpo etérico, né, que ele necessita do magnetismo animal, dessa energia produzida pelos seres vivos da Terra. E logo em seguida, você tem o corpo astral, ou como os indianos chamam, né, emocional, as nossas emoções, os sentimentos. Esses sentimentos que nós cultivamos, ele também cria esse corpo, né, esse corpo astral. E o quarto seria os nossos pensamentos, que é o corpo mental. Então, esses quatro, nós temos, como o Nicéias fala nas aulas, né, são corpos da forma, que são manifestados, né, que você consegue compreender com o seu cérebro, com o seu psiquismo humano, né, porque o nosso cérebro, ele só pode conceber uma coisa que começa e termina. Então, esses quatro corpos, eles têm o princípio e o fim. Então, quando o nosso corpo morre, a morte física, esses três deveriam morrer. E quem deveria prevalecer é o espírito da verdade. Então, a vida fora da matéria, os olhos de nossa mãe, mentora, ela gostaria que a gente pudesse acordar. Assim como Jesus, há 2000 anos atrás, pediu que nós despertasse esse espírito da verdade, esse quinto reino. É onde reside os segredos da nossa vida, da nossa verdadeira vida e de todas as vidas e experiências que tivemos nesse planeta. Porque quando você desencarna, e você ainda, a sua alma ainda é da terra, ou seja, você ainda é viciado em Coca-Cola, em comer pudim e outras coisas terríveis que nós, seres humanos, somos capazes de ser viciado, né? Então imagina, você ainda é viciado nisso e aí você morre. Eu vou sentir a mesma vontade de beber Coca-Cola, só que não existe no plano etérico mais Coca-Cola, não existe mais a boca, né? Não existe mais o paladar, esse sentido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vampirizar uma outra pessoa que está encarnada, que também é viciada em Coca-Cola. E por aí vai, assim como Nicéias disse, existe umbral para tudo. Então, existe um conceito nas ciências ocultas que diz: aquele que me criou me deu o poder de criar. Então imagina, para você criar algo no plano físico, você exige esforço, um projeto, convencer outras pessoas a se juntar, ter o dinheiro, né, que foi uma criação humana, ter recursos para materializar aquela ideia. No plano etérico, você basta pensar, né? Você basta, por exemplo, se o meu sentimento ele é negativo, ele é de raiva, de desespero, então eu vou criar um mundo de raiva e desespero. E outros espíritos, né, que ainda acreditam que é da Terra, eles vão se aglutinando e plasmando aquele mundo infernal, certo? É basicamente isso. Então, a grande vontade de nossa mãe mentora era que nós pudéssemos ter a consciência da vida fora da matéria, que você não é esse corpo,
Você não é esse corpo físico, nem esse corpo etérico, nem astral e nem mental. Você não é o que você sente, ou o que você pensa, ou é esse magnetismo, né, que é esse etérico, ou esse corpo de carne que vai perecer. Você é esse quinto reino, esse mistério que reside no mais íntimo de nós. Porque quando nós acordamos a nossa individualidade, esse sol interior, esse sol escondido em nós, nós podemos fazer maravilhas. Como Jesus disse, né? Vocês poderão fazer o que eu faço e até maiores do que isso. Então precisamos trazer esse espírito, esse quinto reino, para que a gente possa viver entre irmãos. Nossa tribo tem dificuldade. Nós temos dificuldade de viver entre irmãos. Outras agremiações religiosas conseguem, né, se unir, até se unir para combater a outra agremiação religiosa, né? E nós não conseguimos nem nos reunir para fazer um trabalho. Como é difícil, né, de formar, alguém chama daqui, de lá, e aquela dificuldade, entendeu? Porque precisamos dessa partida evangélica, precisamos desses momentos, não para dizer o que é a verdade, né? Mas para que nós possamos ter uma perspectiva da verdade. Eu costumo dizer o seguinte: se você está diante da verdade, né, e eu estou do lado de cá da verdade, então se eu for descrever a verdade, eu só vou descrever em parte. Né? Da onde o Jurandir está, já é outra narrativa. E de onde do outro lado, eu não estou vendo, eu não estou percebendo aquele pedaço da verdade. Então, se eu tenho a humildade de ouvir o meu irmão, se eu consigo viver entre irmãos, eu vou descobrir a perspectiva da mesma verdade que eu não estou percebendo. É aí que reside a humildade. Não é eu ser menos que meu irmão, ou ser mais, mas eu poder ter a humildade de ouvir o meu irmão. E esse momento, para mim, eu fico até emocionado, porque é o momento que eu vejo que há esperança na doutrina, quando a gente tem esse encontro, em que não existe o maior ou o menor. Existe apenas perspectivas diferentes que podemos juntar, né? Aglutinar, né? Aglutinar significa juntar. E o amor é isso, é quando nós temos a capacidade de juntar cada parte, né? Por isso que nós chamamos o corpo mediúnico. É um corpo e muitas partes, como diz Paulo de Tássio. Salve Deus. É isso. Túlio? Mestre, salve Deus. Pode. Então quer dizer que esse espírito da verdade seria a gente despertar para atingir uma consciência maior e como é que fala? Conectar com o nosso eu superior. Isso. Seria isso? Esse eu superior que não está fora, mas eu está... tô falando de ficar dentro. Exatamente, é esse aí. Nosso eu superior. Exatamente. Muito interessante. Por isso que quando o mestre Jurandir diz salve Deus e assim sereis conhecido em todo o universo, né, é a nossa forma de nos cumprimentar. Quando eu falo assim, salve Deus, Nifa, eu estou saudando a grandeza que reside dentro de você. O Espírito da Verdade é o próprio Deus que está dentro de você e dentro de mim. E aí você responde, salve Deus. É como se fosse o namastê. Né? É o mesmo princípio. Só que para nós é o salve Deus. Porque Nós tivemos duas cartas, né, na evangelização que falam do Espírito da Verdade. Isso. E ela vai revelando ali, aos poucos, né, tirando todas as nossas dúvidas com relação ao Espírito da Verdade. Porque anteriormente nós entendíamos que ele estava distante. Fora. Que era algo... um ser, um outro né, ser. Não é. Então, a mesma forma, quando ela promete um ser luminoso para vir conduzir essa doutrina, aí você vai perceber que o doutrinador, é o aparato. Já estão Encontrando aqui
Com o Espírito da Verdade. A mesma coisa é quando você emite o mantra manhante e afirma que velhos marcianos estão ingressados no pronto-socorro universal, né? Então, vamos esperar chegar esses marcianos para se ingressarem? Somos nós. Somos nós. Somos nós. Passamos por Marte, somos considerados marcianos, estamos aqui ingressados. Né? Aí, lá no outro hino, os pretos velhos de luz prateada. Aconteceu um fato muito interessante, alguns anos atrás, já tem bastante, uma década talvez, desencarnou uma ninfa do Templo Mãe e, de repente, esse preto velho incorpora aqui. Ele incorpora aqui e nos afirma o seguinte, que tinha terminado a missão com o aparelho, mas que pediu ao Pai Santa Branca para continuar se conduzindo dentro da doutrina do amanhecer, mas que ele gostaria de vir para cá, né? Ele gostaria de vir para cá, para esta casa. Eu desconheço que ele tenha emplacado alguém até os dias de hoje. Mas o que ele afirmou? Ele disse que cuida do jardim, passou a cuidar do jardim de flores prateadas que existe na porta de entrada do templo. Então, que ele cultiva essas flores prateadas desse jardim na entrada do templo. E que ele está servindo essa doutrina. Não sei se ele já emplacou com alguém aí, mas eu creio que não. Então, ele veio com essa missão de cuidar desse jardim dos pretos velhos, que são flores que estão no etérico, né? Eles não estão no físico. Então, às vezes, a espiritualidade fala assim, o preto velho fala assim, meu filho, sua vida vai melhorar. Né? Você é uma pessoa muito rica. Aqui dentro desta área, se referindo aos templos, tem um grande tesouro. E um dia você vai descobrir esse tesouro. Aí você imagina que você vai se tornar um sábio aí e vai descobrir a fonte da juventude e da riqueza eterna. Mas não é isso. São valores espirituais que a espiritualidade está se referindo. E para você alcançar esses valores espirituais, você precisa de uma transformação. Você precisa cuidar de você e não se preocupar com a vida do outrem, né? Não ver o erro em quem quer que seja, porque se nós formos analisar, a mesma energia que deu condição de criar uma galáxia inteira, um ser divino, é a mesma energia que criou uma ameba, um ser desprezível aos nossos olhos, um verme, né? Um micróbio. O verme do verme. O verme do verme. Depende da perspectiva, né? Então a energia ela está aí. Esse Deus está aí, essa fonte ela está aí. E todos eles, do universo, e né? tudo isso tem uma razão de ser, tem um motivo de existir. Então não existe ninguém melhor do que o outro, não existe religião melhor, não existe, né, missionários melhores. Nós hoje fizemos o Evangelho no Lar e veio a passagem em que 2 cidadãos estavam, em Lucas, acho que 9, 2 cidadãos diante do altar da igreja. Era um fariseu e um coletor de impostos. E o fariseu, de pé, falou em voz alta, batendo no peito, afirmando que ele era uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa de índole acima de qualquer questionamento. Então, que ele merecia, vamos dizer, estar ao lado direito de Deus, enquanto que o coletor de impostos não tinha esse merecimento. E o coletor de impostos, de cabeça baixa,
ele se dirigiu a esse mesmo Deus que o outro havia se dirigido. Falou assim: Pai, eu confesso que sou um pecador e preciso da sua ajuda para, né, ser melhor, Verdade. para me tornar melhor. Aí Jesus afirma aos que estavam ouvindo: o segundo voltou para sua casa com paz no seu coração, porque ele diz a verdade. Então ele saiu aliviado ali. Sem orgulho, né? Ele saiu aliviado, mesmo sabendo que ele, para a época, tinha um procedimento antissocial, que era coletar impostos, né? Como até hoje acontece aí. Mas o outro se E mais. vangloriou. O outro se vangloriava. Então, Jesus demonstra isso aí numa simples passagem dessa, de dois indivíduos orando ao mesmo tempo, né? Enquanto um se vangloria, o outro diz ao Pai: ó, eu sou um pecador, eu preciso da sua ajuda para que eu possa um dia ser melhor. É assim que a coisa funciona. O momento que nós deixarmos essa condição pretensiosa Orgulho, e dizermos, né, que somos pecadores, que somos, vamos dizer, doentes ou imperfeitos, aí nós estamos abrindo uma porta para as possibilidades da vida, de nos tornar melhor. Enquanto tivermos a pretensão de ser, vamos passar pela vida. Salve Deus. Salve Deus. Tá ficando preocupado com você? Tem, eu estou vendo. Está muito preocupado. É dois lá, é o outro. Você já viu uma pleidiana? Acho que Esse já. Vamos entrar lá no prédio, senão. Vamos entrar lá no prédio. Apesar que tá bom, né? Porque já são o quê? 36, nós temos 24 minutos. Você tá com pressa? Não, mas você definiu e nós vamos cumprir. É bom só ter hora para começar. Não. Definiu. Mestres, voltando ao desenho de Nossa Mãe, eu vou ampliar um pouquinho aqui, que a gente possa... Ó, Tia Neil, Vale do Amanhecer, 28/10/77. Esses nomes ainda não estavam bem definidos ainda, aqui no Ocidente, né? E não tínhamos uma tradução ainda, não existia uma tradução ainda. Então ela coloca aquilo que ela conseguiu perceber que cada um desses chakras consegue realizar e dá um nome, né, específico para cada um deles. Hoje nós temos os chakras frontais, que são 2, ela dá o nome de percepção, né? Que esses chakras, eles são voltados para o nosso interoceptível, ele que faz essa balança entre nós, né, do certo, do errado, do pode, não pode, esse tipo de coisa. E é ele que recebe influência externa dos ambientes. Exatamente. Então, eu entro no ambiente, eu tenho que me igualar ao ambiente, ou eu vou sofrer influências desse ambiente. Então, nós usamos aí, para isso, usamos o perfume e o sal, que vai nos deixar numa condição favorável. E ela chamou ali o chakra laríngeo de fonia. É a forma que ela tinha de expressar, né? Quer dizer, E não foi errado. de produzir, né? E o chakra da garganta. E o chakra cardíaco ela chamou de coronário. Nós temos que entender que esses nomes, eles são muito próximos daquilo que já vivíamos lá no passado. E aqui, ó, embaixo onde nós vamos começar hoje, ó, temos um chakra um pouquinho mais complexo. Ele é formado por três vórtices, sendo que um desses vórtices está voltado para
o que nós chamamos de perispírito, ela colocou aqui só plexo, o outro voltado ao microplexo, que nós chamamos de alma, e outro plexo físico, que é o nosso corpo físico. Ou seja, esse mais interno, ele alimenta o nosso físico. O intermediário, que ele é bem sutil, quase que imperceptível, ele alimenta a nossa alma. Alimenta, mestre. Ele não faz parte. Mas o que sobe ali? Sobe energias e vão direto. Sobe energias daqui, ó, junto com o magneto, e vão direto para a alma, que ela está aqui vinculada aqui, ó. Nós vamos ver que bem, né? Sobe para a fonia, sobe para o coronário. São 7 raios que ela chama. Então nós vamos aprendendo que quanto mais sublime ele for, mais ele alimenta um corpo sublime nosso. Então o mais sublime, o mais externo, o mais distante, porque eles formam camadas um por cima do outro, é conhecido apenas como plexo, como está aí, e alimenta o perispírito, o nosso perispírito, que é aquilo que eu falei, que eu fui limpar demais a imagem, né? Acabei tirando o desenho do perispírito, mas aqui em cima eu não tirei, ó. Ele fica aí junto tudo, né? Aí dá para entender. E nós vamos analisar isso aqui de forma ampliada, ó. Chakra do plexo solar, visando já as palavras de hoje, os momentos de hoje. Então a definição é essa. O plexo físico é bem mais, a cor é bem mais escura. O microplexo é um pouquinho mais claro, mas é tudo amarelo. Só a transparência que muda. E do macroplexo, do perispírito, tanto faz, ele é bem transparente mesmo. Então, olhando de frente, parece um só, pois chama plexo, chakra do plexo solar, no singular, né? Mas nós não podemos esquecer que são 3 vórtices. E esses 3 vórtices, eles funcionam de forma diferente um do outro. Cada um colhe da natureza aquilo que é necessário. Porque todos esses corpos são formados através da natureza. Dessa natureza que nós temos, do ar, das matas, das pedras, de tudo, né? E ela, em várias cartas, ela cita a constituição da alma e do perispírito. Do físico não precisa, todo mundo estuda aí já sabe o que é, né? Nas escolas e tudo mais, então não precisa. Mas ela cita aí como o nosso próprio organismo consegue metabolizar para alimentar nossa alma, metabolizar para alimentar o nosso perispírito. Então, sem este chakra, tudo começa a entrar em ruína. O que acontece com a alma? Ela é como se houvesse um Alzheimer. Ela vai deixando de se lembrar das coisas e vai lembrando naquilo que é mais frequente, mais recorrente nela. E essa recorrência geralmente está associada a algo que não a agradou. Pode ser um assassinato, pode ser qualquer coisa, mestre, que não agradou a este ser. Então ele definha, essa alma vai definhar, e com ela o perispírito também vai definhar, e vai nascer o que nós chamamos de irmão menor, né? Ou elítrio. Ou seja, não tem braço, né? Só uns, parece garrinhas de rã. A rã tem umas garrinhas até bonitinhas, né?
mas o elítrio é seco, totalmente seco, às vezes só pregado, pequenininho assim, e as pernas não tem. Às vezes tem um formato de um pé, alguma coisa assim, mas não tem. Bom, o que nós devemos esperar de tudo isso aqui? Desse complexo, né? Já que tudo está calado, eu vou colocar ele para ler, né? Porque... Você lê tudo. É. Uma cadeira aqui, ó, mais pertinho. Dá? Cabra novo é bom, né? Chakra do plexo solar. O chakra do plexo solar desperta entre 5 e 6 anos. Alcança maturidade entre 10 e 11 anos. E se encontra aberto com mais ou menos 21 anos. Esse chakra é constituído por 3 vórtices sobrepostos, de tamanhos diferentes e que excitam órgãos específicos no plexo físico. O alinhamento dos 3 faz com que o seu brilho expanda como um sol. O sol interior. Por isso nós falamos só o interior, né? O vórtice mais próximo à pele movimenta fluidos para o plexo físico. O intermediário movimenta fluidos para o microplexo e o superior movimenta fluidos para o macroplexo ou perispírito. O mediunismo se aflora naturalmente entre 10 e 21 anos, pois este chakra é fluido magnético. É importante exercer o mediunismo após os 16 anos, idade média entre a maturidade e a abertura desse chakra. Antes deste período, todo o fluido está sendo utilizado no desenvolvimento dos 3 plexos. Após os 16 anos, a produção de magneto se estabiliza. Na verdade, ela começa a estabilizar, né? Com 21 anos é que ela vai estabilizar toda. A iniciação Dharma ou Shinto promove a simetria de seus eixos, o chamado Sol simétrico. A intensidade é controlada pelo chakra cardíaco. Muito bem. Quer falar aí, Léo? Eu acho que não dá tempo. É melhor ficar calado. Mas fala. Não, é melhor ficar Mas calado. todo dia tem que falar, ué. Na Então próxima você aula fala e eu depois vou. nós fala. É, ué. Depois a gente continua. Vai. Tá. A iniciação da Dharma-Shinto. E essa simetria. Quando falamos de sol interior, falamos de todo esse processo dos trabalhos da doutrina do amanhecer. É onde manipulamos essa energia magnética animal. Porque esse magneto, ele faz com que possamos libertar esse pequeno irmão. Então, quando nós recebemos essa iniciação, e que ela não é algo que você não consegue, mesmo saindo da doutrina, né? Não sai com água e sabão, é uma coisa que é uma marca. É como se o carro fosse um carro normal, né? E você turbinasse isso, justamente para a missão que nos foi confiada para esse terceiro milênio. E quando ele fala ali, a intensidade é controlada pelo chakra cardíaco. Você tem esses 3 vórtices, né? O plexo, né? Que é o físico, o da alma e o perispírito. O perispírito, ele não é ainda esse 5º reino, né? Como é que eu posso explicar com pouco tempo? É como se fosse algo que... Preocupa com o tempo, não. Tá? É como se juntasse tudo, né? E quando ele diz ali, a intensidade é controlada pelo chakra cardíaco,
É aonde, quando o Mário Sassi, né, em suas aulas, é aonde reside a centelha divina, aonde reside o Espírito da verdade, né? Mesmo que você abra seu corpo, você não vai encontrar, porque Jesus ele fala, né? Ninguém pode ver, nem conhecer, nem perceber, porque é outra natureza. É algo dentro de nós que nunca nasceu e que nunca vai morrer. É a única coisa que realmente nos pertence. Então, esse chakra cardíaco, ele é o centro. Você tem 3 chakras abaixo e 3 acima, 3 superiores. Então, ele é o regulador. É aonde reside o nosso eu superior. É o centro. E por isso que esses encontros que nós temos, né, de conhecer a si mesmo é muito importante. Porque quando só trabalhamos e trabalhamos, né, estamos manipulando. É como se a gente fosse uma vaquinha, né, produzindo a energia e trabalhando e libertando e tal. Só que você não tem consciência disso. E às vezes, até dentro do templo, você oscila, né, entre amor, compaixão ou sentimentos mais negativos, né? E a gente precisa muito estar bem com a gente mesmo. E esse centro que é as nossas emoções, saber nos conhecermos, admitir as nossas mesquinharias, porque essa viagem para dentro de nós, para encontrar essa centelha divina, ela é muito difícil e é um caminho solitário, é o caminho do sacrifício, né? Que é quando você diz, realmente eu sou ciumento, eu sou invejoso, eu guardo mágoas, né? Às vezes uma pessoa é muito boa, muito bacana, está sempre sorrindo, feliz, né? Veste a roupa do trabalho, veste o uniforme, vem trabalhar aqui, mas às vezes a pessoa que ela tanto amava disse uma palavra que machucou ela profundamente. Então, é claro que esse chakra, né, ele vai estar desregulado. E aí também vai ter problemas. E muitas vezes ela vai ter dificuldade de processar o fenômeno da cura, da libertação, né? Por mais que você não faça uso de bebida alcoólica ou uso de drogas, né? É muitas coisas, né? Enfim, é isso. Eu acho que é isso. Eu estou preocupado com o tempo. Tudo. Vai lá, Túlio. Vamos aí. Salve Deus. No momento anterior, falamos de plasmagens, né? Então, tudo isso gira em torno de plasmagem. O nosso pensamento, a nossa própria fala, o nosso próprio sentimento, nós vamos plasmando. Esse é o grande erro, porque se nós tivéssemos consciência do que nós estamos plasmando no etérico através de uma vibração, de um pensamento, de um sentimento ou da própria fala, nós teríamos mais cautela, porque é exatamente isso que ocorre ali, né? Essa densidade vai causando esse grande fenômeno. Exemplo, você fala algo agressivo sobre uma pessoa, você plasma automaticamente uma onda de energia dentro daquele sentimento. E aquela energia vai aumentando, ela vai circundando, vai atraindo seres de natureza densa também, e isso vai se tornando muito, muito forte, muito presente, e causando distúrbios, causando dores, causando tristezas. Então esse cuidado no pensar, no falar, nessa manipulação magnética e energética é fundamental para que a gente possa ter o discernimento do que nós estamos produzindo.
que é exatamente o que nós estamos produzindo. Daí a pouco você está envolto de uma nuvem negra e tudo denso, tudo negativo e causando um sentimento, uma energia conflituosa nas nossas mentes, ao nosso redor, e às vezes nós não sabemos o porquê. Eu não sei o porquê, mas no dia da nossa iniciação, nós fizemos um juramento, né? Um juramento muito sério, com uma espada voltada ao nosso peito. Então é só nós recordarmos daquele juramento. Não fomos obrigados. Nós fizemos uma escolha e ali nos posicionamos diante da presença divina e fizemos o juramento. E aí essa situação ocorre praticamente todos os dias, né? Exigindo de nós um bom comportamento, uma boa atitude, uma ação benéfica em favor do próximo, e nós esquecemos às vezes do que juramos, e aí saímos procurando culpados para as nossas falta de realização, porque o amanhecer, ele nos proporciona toda a riqueza necessária, todo o alimento necessário para essa grande mudança, para essa grande formação do ser como o Espírito da Verdade, para descobrirmos qual é a posição que nós nos mantemos no mundo de matéria, qual que é o verdadeiro papel de cada um de nós. Nós vamos percebendo isso aos poucos. Isso vai despontando aos poucos. Porque se lá no dia da nossa avaliação mediúnica fosse dito, olha, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, você vai ser responsável por este ou aquele setor no interior do templo, você vai doutrinar espíritos de natureza animal, de natureza infernais e etc, etc, nós não teríamos ficado. Então esse amadurecimento ele veio gradual, e na medida que você percebe isso, você intensifica essa probabilidade na medida que você administra essa condição dos seus chakras e dos seus plexos, para que eles possam estar alinhados, para que eles possam estar harmonizados, em sintonia, dentro de uma mesma programação espiritual, para que você possa ir desenvolvendo essa capacidade que cada um possui, porque a mediunidade ela é um fator biológico. Todos nós já trazemos ela conosco. Ninguém vai incutir a condição de doutrina ou a condição de aparar em cada um de nós. Na verdade, nós já possuímos tudo isso em nós. Então, na medida que você vai trabalhando esse mediunismo, descobrindo toda essa grandiosidade que nossa mãe deixou à nossa disposição, você vai se tornando melhor. O que o Laís falou, você vai se tornando melhor e você vai fazendo as coisas boas. Então o Pai Santa Branca diz assim: ensine as coisas boas ao homem que ele deixe de errar. Isso é muito interessante, isso já é empregado lá no Pajé. Quando souberes tudo direitinho, a vida sorri e tudo será facinho. É dito lá para as criancinhas, desde aquele primeiro momento. Tudo é muita coisa, né? E ainda direito, de forma correta, já é mais ainda. É porque a vida, ela recompensa, né? A cada ação que nós proporcionamos. Se é uma ação boa, ela vai nos retribuir com uma reação benéfica. E isso vai somatizando e você vai
se curando. E nós vamos nos curando. Daí a pouco você fala assim, peraí, estou curado. O que aconteceu? Você nem percebeu o momento que isso realmente aconteceu na sua vida. Quando esse despertar desenrolou na sua existência. Passou a ser tão normal essa movimentação de energia e esse envolvimento seu na cura desobsessiva dos cegos, dos mudos e dos incompreendidos, que você está tão ocupado que você não percebeu que a sua cura se fez, aconteceu na sua vida. Aí tudo se transforma. E tudo será facinho, salve Deus. É um grande sonho, né? A vida sorri não. e tudo é facinho. O ser humano é muito difícil. Chega na rua, você tá até bem, sua alma tá leve, tá tranquila, aí chega um te dá logo alguma... Desagrega tudo, né? Aí aquilo ali já... bagunça. Mas aí, nessas... Isso aí começa dentro das nossas próprias casas. Isso aí, É fato. a gente está aprendendo isso hoje, que nós precisamos trabalhar para nos tornar intocável. O que seria trabalhar para se tornar intocável? É difícil. A fulana está falando mal de você lá no banheiro. Problema dela. Porque o fulano não te ama. Problema dele. Eu tenho o compromisso de amá-lo. Eu tenho o compromisso de respeitar a minha irmã que está falando de mim lá no banheiro, ou meu irmão. Né? Então, quando você se torna intocável, nada desses aborrecimentos te atinge. Você tira de letra todas essas situações. Aí você começa a perceber que você cresceu um pouquinho, que você avançou um degrau na sua escala evolutiva, que é tão difícil, tão complexa, pode demorar milhões e milhões, até bilhões de anos para se conseguir. Aí você começa a perceber que a doutrina conseguiu trazer essa facilidade. Você passou a ter essa Mas compreensão. isso aí também é uma educação emocional que o ser humano precisa de ter. E essa educação emocional, ela vem desde lá de pequenininho. Berço, né? Desde o berço. E a tendência é ela ir progredindo com o crescimento do ser. Mas essa educação emocional, ela é uma coisa assim, que às vezes a gente passa anos e anos, e não possui. Porque a qualquer momento, a qualquer instante, você está apto a se descontrolar. Eu vejo assim, tudo que nos acontece durante uma existência corporal é para o aprendizado, é para aquele momento do despertar. Então, o que nós entendemos que foi uma dificuldade, né? Passamos fome, passamos vontades de ter, de consumir, de se alimentar deste ou daquele alimento que verificamos que existia fartamente em outras mesas e na nossa nunca chegou, né? A situação financeira, a situação de uma condição autoritária de um pai abusivo, né? De uma família descentrada, tudo isso é um aprendizado. Quando você chega lá mais adiante, você percebe que foi um aprendizado, que foi uma motivação para você ir gradualmente superando essa sua própria incerteza, as suas próprias imperfeições. Então, tudo isso é um somatório para chegarmos aonde chegou. É objetivo. É um objetivo para que você possa concluir o roteiro da sua viagem. Então, tudo valeu a pena. Porque o problema é isso, o problema é aquilo. Quer dizer, eu completei 68 anos esse mês passado e todos os problemas foram resolvidos. Todas as situações que bateram à nossa porta
foram solucionados. Às vezes não da forma que gostaríamos, mas eles foram resolvidos. Para melhor, para cada um de nós. Então, o Laílson falou assim, depende do ângulo, exatamente. Que às vezes você está aqui, aí tá fácil, mas para quem está do lado de lá é meio estranho. Então, cada caso a perspectiva, né? Quando você chega lá adiante, você começa a perceber. O importante é o objetivo. Que foi bom. E o foco, né, Laílson? O foco foi bom. também. É verdade. Foi produtivo. Sempre foi. Sempre foi para um aprendizado. Eu acho também que a questão nós temos, principalmente eu, vou levar como exemplo, a gente tem essa necessidade da nossa alma de estar no controle das coisas, da vida. E a gente não tem controle de nada. A gente está aqui achando que tem um tempão e às vezes não tem. Aí pensa que a gente consegue resolver e às vezes as coisas resolvem e você soltou aquela tensão e aí você confiou e aí as coisas vão se ajeitando. E aí eu percebi assim, rapaz, esse negócio de controle a gente fica se desgastando, fica louco, ansioso, perturbado, perde a noite de sono, trata mal as pessoas à volta, né? Porque a gente tem eu acho que tem que soltar mais, confiar mais. As cobranças são muito eu acho que a gente tem que ficar mais, abrir mão, renunciar ao controle da nossa vida. Você até quer, mas as situações não permitem. Então, Aí eu percebi assim que eu acho que soltar assim um pouco, confiar, porque eu tenho essa dificuldade de ter fé, né? Eu gosto assim de ver as coisas acontecendo, me esforçar e fazer acontecer. Eu sempre tive dificuldade e eu acho que soltar o controle é ter um ato de fé. Fé no nosso ministro, nos mentores, nessa espiritualidade. Nas pessoas que estão junto. Exatamente. Contigo, né? Eu, por exemplo, eu estava lá desequilibrado lá no meu estúdio em Brasília e tal, e eu disse de manhã cedo, meu pai, você tá branca, pelo amor de Deus, aparece só uma frestinha que eu quero fugir daqui. Quando deu de noite, apareceu um filho dele lá do Ceará e me trouxe para cá. Você quer ir para Teresópolis? Aí você botou a mochilinha nas Meu costas, amigo, eu esqueci todo mundo, depois eu resolvo, eu vou. E aí foi a maior felicidade do mundo, né? Me deu capacidade de realizar os pepinos que eu não estava conseguindo. E é assim, às vezes é você confiar mesmo que existe uma grandeza dentro de nós e além de nós, né? Salve Deus. Só pensa. A gente vai aprendendo, mestre. Por exemplo, nós estamos com uma obra ali e é algo novo, né? É algo novo para todos nós. Nós não construímos o quadrante. Quem construiu o quadrante foi tia Neiva, né? Junto com o seu filho Gilberto e mais aqueles mestres valorosos que tomaram frente e materializaram aquela grande obra. Porque hoje você fazer uma cópia do que já está pronto é mais fácil, mas nem assim é fácil, porque essa obra ela vem ensinando a cada instante, a cada momento ela vem ensinando. Então você quer que a coisa aconteça e ela não acontece, porque falta um detalhe que alguém vai trazer. Alguém vai se posicionar e falar, olha, parece que assim ficaria melhor. Então a gente vai percebendo que os entraves não são entraves. É porque precisa pegar uma pedrinha de lá e trazê-la e colocar aqui. Que são as energias transcendentais. Que são essas heranças que toda essa família Jaguar possui. Então não é simples você mover uma força positiva, porque se move uma força positiva, você desloca uma outra oposta ao mesmo tempo, de mesma intensidade. Não tem como. Né? É esse vai e vem, essa movimentação. Então eu vou aprendendo aos poucos que o tempo cura as feridas. Você não precisa se antecipar e fazer lá o curativo
paliativo, né? Tomar um cibalena para passar a dor de cabeça. Não. O tempo vai curar isso aí. Tá na cibalena. Mas a cibalena ajuda. É a forma mais eficaz que tem, é você se acalmar, silenciar e o tempo vai te mostrando. Ele vai te conduzindo. O tempo é rei, né, Chico? Ele vai te orientando. Ele vai trazendo aquele brilho e vai transformando. Aí a pressa, você percebe que não tem sentido, não tem porquê. Não tem. É um aprendizado. Tempo, né? Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Não adianta. Nós estamos aí nessa batalha, mudamos o formato da evangelização para trazer o mestrado de volta para essa sala. E com isso, mestres, moveu o outro lado. Quando tomamos essa decisão, moveu o outro lado. Então é um termômetro. Se você atiçou seres que não concordam com o que você está fazendo, você agiu certo. Se eles vieram tirar satisfação com você, é porque a sua decisão foi acertada. Então isso é um termômetro. Então algo estava sendo preparado. Algo estava sendo preparado. Silenciosamente. E nós ainda vamos ter que adequar mais coisas. Porque nós não precisamos passar por riscos. Não precisamos passar por riscos. Já temos maturidade suficiente. Vai prejudicar alguém? Vai. Alguém vai ficar chateado? Vai. Porque é muito cômodo. Você deitado no seu sofá, sem camisa, às vezes só de cuequinha, assistindo uma evangelização. Assistindo uma aula doutrinária. Tomando uma Coca-Cola, né? Coca-Cola, rapaz. Eu tenho que parar. Ou até mesmo lá no açaí, né? Tomando um milkshake e assistindo pelo celular. Quer dizer, qual a sintonia? Estava muito cômodo. Né? Qual o cuidado? Então nós vamos realmente mexendo e se readequando, porque a doutrina, mestres, é para quem quer. É para quem busca. É o buscador. E ela nós estamos falando ali, é o magneto, é o energético, é o equilíbrio dos chakras, é o equilíbrio dos plexos, é você conhecer essa ferramenta grandiosa que você possui, que são esses corpos, né, que são esses plexos, que tudo isso que está aí envolto para dar condição a esse ser magnífico, perfeito que é o ser humano, que demorou aí, né, milênios para chegar a essa condição. Esses dois que estão assistindo aqui a evangelização vão passar por esse processo ainda. São os nossos animaizinhos, né? Eles ainda vão passar, nós já passamos. Mas você explica qual é o animalzinho. Os animalzinhos, os cães, né? Os cãezinhos. Você aponta para mim lá, eu? Não. Eu pensei que eu já... Nós citamos eles várias vezes. Eu acho que citamos eles várias vezes. Melhor que nós, né? Você pensou que era você, não pensou? É porque tem um ser humaninho assim que vive melhor que nós, que é mais bem cuidado, amado. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Mestre, só para encerrar aqui rapidinho, tudo já foi falado, né? Menos uma coisa, a intensidade. O que é essa intensidade? A proporção desse chakra está ali embaixo, 4 magnético e 2 energético. Sempre essa proporção. Laís falou aí do chakra coronário, né? Atuando nessa proporção. Então, quando nós aumentamos o magneto, o energético também aumenta. Sempre assim. A intensidade é como se eu pegasse uma pedra que está comigo e lançasse ela. A distância que ela vai alcançar depende do poder que eu usei, daquilo que eu usei. Mas eu tenho que ter a consciência, como o mestre Jandir falou. São as duas ao mesmo tempo. Não tem jeito, né? A proporção vai se manter. Então eu coloquei um multiplicador ali só para exemplificação. Eu poderia colocar milhões ali, ó, não tem problema nenhum.
é Sendo que a 40, proporção é a mesma. 40 por 20. Eu coloquei ali. Ou seja, multipliquei por 10. Mas se chegar alguém que tem mais fé do que eu, porque nós colocamos isso dentro da fé, né? Implantamos isso dentro da fé. Olha, eu vou lá dentro, vou fazer todo o trabalho normal, mas se eu tiver uma condição melhor, eu vou ajudar mais, com muito mais facilidade. Tanto vale para o chakra que está abaixo do cardíaco, que é o plexo solar, como o que está acima, que é o laríngeo, que é o da garganta. Quando emitimos, né? Ou nós emitimos o ectoplasma, que é mais energético, ou o fluido animal, que é mais magnético. Quando nós começarmos a dominar, entender tudo direitinho, vamos falar essa palavra de novo, né? Nós vamos manipular com o chakra central, cardíaco. É o amor. É o amor, o espírito. A hora que eu jogo amor, eu vou conseguir ajudar ele. Porque aí eu vou ter a consciência. Esse espírito precisa de mais magneto, então eu vou lançar mais magneto nele. Ele precisa de mais energético, eu vou lançar mais ectoplasma nele. E assim, automaticamente. Salve Deus. Salve Deus. Só para encerrar, porque... A fé, mestres, ela precisa existir, né? Conta-se uma história que uma cidade americana passava por uma seca terrível, já não sei quanto, um período enorme sem chuva, e lá o padre, o sacerdote, o pastor, seja lá quem for, teve a ideia de reunir a população da cidade em oração e pedir por chuva, né? E marcaram um encontro fora da cidade para se reunir ao dia da hora e pedir a Deus para a chuva, para que viesse chuva para aquela região, que estavam, né, já em fase de extermínio. E a população seguiu para aquele ambiente escolhido, e dentre eles existia uma menina que levou um guarda-chuva. A única que levou um guarda-chuva, né? Porque ela tinha convicção de que a sua fé, através da oração, ia proporcionar o resultado que era proposto, que era vir a chuva. Então, se você tem um propósito, mas você não confia, tem que haver a vontade para ter fé. Então, você tem que ter. Você tem que mover essa força para que ela possa agir em seu favor. Então, no meio daquela multidão, só tinha uma jovem menina utilizando um guarda-chuva, aguardando que aquilo realmente acontecesse. E assim somos nós. Nós precisamos crer, que às vezes acreditar já não é suficiente. Você precisa crer. Porque crer, eu digo assim, que ninguém vai te convencer do contrário. Você já está convicto. Você tem o conhecimento, você tem a sabedoria, você tem a vivência, e isso forma, né, uma condição psíquica que você tem absoluta certeza de que aquilo vai ocorrer na sua existência. E isso é uma coisa notória. Entrevista um grande, uma pessoa muito bem resolvida. Aí ela fala assim: desde criança que eu tinha essa certeza que eu ia ser o que eu sou, né? Evita Peron, quando era criança, ela disse que ia casar com um príncipe, né? Casou com um presidente. Não existia príncipes, mas ela casou com um presidente quando criança. Quem já leu a biografia dela sabe. Então ela tinha convicção desde criança que ela ia ter um casamento com um príncipe. E isso a gente vê aí nas biografias dos grandes estadistas, das pessoas célebres, que eles, desde criança, eles cultivavam aquela fé, aquela confiança, e alcançaram.
não temos objetivo, como é que nós vamos alcançar? Isso seria perigoso, porque às vezes você quer um trem, você parece um sapo. Que Jesus paga tudo, viu, mestre? Salve Deus. Salve Deus.